Olá, boa noite. Meu nome é Igor Ritter. Estou aqui em Belo Horizonte neste momento. Hoje é deixa eu olhar no meu celular, dia 5 de maio de 2021, 9h15. Estou aqui perto da José Cândido, que é uma avenida de caminhadas. Estou de máscara, na verdade tirei só para gravar, porque senão ia ficar... Mas tô aqui para compartilhar uma ideia minha com quem quiser ouvir, né? Na verdade é mais um processo meu aqui de autoconhecimento, sei lá, mas que é intimamente ligado ao Projeto Lacre. Projeto Lacre, para quem não sabe, é o projeto que eu estou fazendo, em que visa fomentar, adoro essa palavra, como diz minha namorada, fomentar a produção e consumo de podcast como uma mídia e não só um formato, né? A gente tem muito aí para crescer dentro de podcast e eu consegui enxergar essas possibilidades, né? Não que eu seja muito especial por isso, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas estão vendo também, mas eu quis trazer aqui o meu ponto de vista, né? E o meu ponto de vista é o seguinte: eu acho que realmente podcasts conectam as pessoas e de uma forma muito particular que a TV não faz, os vídeos do YouTube não fazem, uma série da Netflix não faz e também um programa de rádio não faz. Porque podcast é uma parada que você tem uma fonte, é o seu conteúdo e você distribui para quem quiser, no formato que você quiser, gravado da maneira que bem entender, né? Inclusive eu estou fazendo isso agora, né? Então isso aqui é um metacast. Mas aí que tá, por que o Brasil inteiro não está ouvindo podcasts ainda? Essa é a minha pergunta. Por que as pessoas ainda têm problemas, limitações sobre esse tipo de mídia, né, para o consumo? Se a gente for ver o tanto que cresceu o consumo de podcast nos últimos anos, é assustador, né? Cresceu assim, acho que 70% em 2019, se eu não me engano, não estou com os dados aqui. Mas isso significa que aumentou sim o número de pessoas consumindo, mas não necessariamente tinha gente pra caralho consumindo podcast, né? O que mostra pra gente é que está em movimento, em ascensão, inclusive, esse consumo, né? E aí a gente tem podcasts já tradicionais de mais de 10 anos, né? Tipo o Jovem Nerd, né? Que é super famoso, foi vendido para o Magalu, inclusive. Tem um vídeo meu falando sobre isso no Projeto Lacre, vai lá ver. Os jabá no meio do log. E tem também Mamilos, tem também Cinema com Rapadura, né? Que é Rapadura Cast. Tem o Audiotronic, teve o Audiotronic do Electronic, que se transformou em outro conteúdo, né? O Gus Lanzetta foi lá e montou uma produtora dele de podcast e criou vários conteúdos. Tem também o Heitor de Paula, que era desse podcast, que era também do Games on the Rocks e depois criou o Overloader e fala de videogames, né? Então, assim, só dando alguns exemplos. Temos muita coisa aí e talvez você não conheça nada do que eu estou falando. Tudo bem, porque eis o ponto que eu estou chegando agora sobre isso. Podcasts possuem uma fricção de acesso muito grande. Para você começar a ouvir um podcast e ter uma frequência de acompanhar os episódios, cara, você se esforçou muito. Por isso que eu acho que a audiência, não só isso, né, mas por isso que é tão fiel essa audiência. Porque se você parar para pensar, você tem que se dedicar muito para achar um podcast. Eu estava até conversando isso com um amigo meu, Luke, e recentemente sobre como que não existe hoje uma forma mais fácil de se encontrar podcasts. Nem mesmo o Spotify desenvolveu isso, né? Quando você pesquisa podcast, você vai achar os mais famosos ali, mas tem tanto conteúdo já e assim, tão no início do que vai ter, como é que a gente vai achar o podcast quando o único contato que a gente tem inicial é a porra da capinha de um álbum de disco? Sabe? Um por um. Com uma imagem ali que vai tentar te convencer a ouvir um áudio, né? Então é realmente muito difícil criar esse input, essa vontade de ir lá e ouvir. E esse é um grande desafio
que o Spotify inclusive tem ciência e já está movimentando para isso mudar, que é a busca por tópicos, que vai ser implementada em breve no Spotify. Então você vai buscar culinária, o Spotify inteligentemente vai ouvir, e isso realmente inteligente, vai ouvir o que você está buscando, vai ouvir o que você gravou na verdade e cruzar com o que você está buscando e te entregar ali o episódio que faz mais sentido com sua busca. Se eu busquei culinária e alguém falou muito de culinária no episódio, poxa, isso aqui é interessante. Provavelmente vai considerar outros fatores ali, igual o Google faz, né? Tem vários fatores que são considerados numa busca, e não só o resultado, mas o quanto aquilo tem aderência, o quanto tem audiência, o quanto as pessoas ouvem, o quanto pessoas com mesmos gostos musicais, talvez, que você ouve aquilo. Então é um cruzamento muito inteligente, é um pacotão de dados sendo transmitidos aí. Mas e como mudar isso? Sabe, é isso que eu tenho pensado. Como mudar a forma de se chegar até um podcast? Tem, claro, as redes sociais. Claro, a rede social é a porta de entrada do podcast hoje em dia, né? Você vai fazer um podcast, soltar um conteúdo, mas até para divulgar um podcast nas redes sociais é difícil. Eu vejo até que isso foi uma barreira que o livecast, né? Que para quem não sabe, livecast são aqueles podcasts ao vivo, tipo o Flow, né? Que são transmitidos mesmo, uma conversa longa. Aquilo ali deu certo por causa do vídeo em grande esfera, né? Além, claro, de toda a mágica de estar conversando, em que a pessoa vai parar ali por horas para falar, mas enfim. Como fazer podcasts em áudio, que de fato é a parada nativa de podcast, porque se você põe um vídeo ali, igual o Spotify vai implementar vídeo, mas aí você está basicamente recriando o YouTube. Qual que é a diferença de conseguir, com um sentido a menos, ter mais interesse, né, que o podcast proporciona isso? E como achar isso? Por rede social, é uma coisa, velho, o feed atualiza a cada 5 segundos e você nunca mais vai achar o conteúdo que você não viu, se você não seguir a pessoa, né? Então a gente está num mar de conteúdos, de posts, que você nunca vai encontrar nada. Já tentou fazer uma busca no Instagram por algo que você quer, ou uma busca no Twitter por algo que você quer? É muito difícil, porque apesar de existir essas buscas, você vê que o algoritmo ainda assim, ainda com todas as facilidades, ainda com tags, é limitado. E claro que depende de tecnologia para isso ser resolvido, e no futuro eu acredito que vá, né? Por exemplo, sei lá, a gente pode ter podcasts que no aplicativo, né, na hora que você vai dar o play, é possível de você subir um videozinho de 1 minuto ou de 15 segundos, né, um visualizer que os clipes estão usando agora, e os álbuns estão colocando no Spotify, né? Isso é possível, isso não deve estar muito longe de acontecer. Mas ainda assim, existe um quê da mágica do podcast que não é tão fácil o acesso. Se eu pegar aí classe social dentro disso, eu acho que o número de pessoas de uma classe social mais baixa que ouve podcast deve ser infinitamente menor do que de uma classe alta, de um acesso de um cara que tem um iPhone e que tem acesso ao Apple Podcasts, por exemplo, né, que já vem o celular com seu fonezinho, enfim. Isso já é uma quebra de barreiras muito grande, mas facilitar o acesso disso, né, deveria ser muito mais fácil. Eu vejo que talvez os blogs sejam a saída para isso, né? Talvez como era antes feito, né? Você publicava um podcast e colocava um texto ali junto, né? Hoje as pessoas já estão fazendo podcast sem isso, mas você fica perdido no meio da rede. Alguém que está ouvindo pode me dizer como é que faz para achar um podcast bom? Como achar? Essa é a minha pesquisa, é isso que eu estou querendo fazer.
pro próximo vídeo do Projeto Lacre. E o que acontece? Esses logs do Igor Ritter, os meus logs aqui, que são as ideias que eu estou pensando agora nesse momento e dividindo com quem estiver ouvindo aí, vão se tornar o vídeo que você vai ver em breve, né? Quando isso aqui sair, se Deus quiser, o vídeo já está pronto. E se eu não encontrei alguma resposta, eu encontrei um jeito paliativo disso acontecer, né? Eu acho que talvez a parada seja troca entre pessoas de uma mesma comunidade. Isso faz muito sentido quando você vê assim, Facebook, eu vejo que a galerinha mais jovem já não usa e até Facebook, é tipo eu com o Orkut, que eu tive Orkut, mas tipo, já pensava, putz, isso aqui é muito velho, isso aqui é totalmente desatualizado, né? Usava porque todo mundo usava. Mas o Orkut tinha uma parada que é incrível, que é as comunidades. E as comunidades guiavam ali, tinham tópicos que eram colocados de assuntos interessantes relacionados com o que você queria consumir. E existe também agora no Facebook os grupos. Eu vejo e participo de alguns grupos e é muito engraçado como que ali é um espaço para compartilhar informação e conteúdo sobre o tema X que você está inserido no grupo, né? Sobre o que é o grupo. Ali seria um bom caminho para compartilhar um podcast, né? Fazendo um post ali, mas ainda assim é um post, mas eu acho que já é uma grande evolução, né? Talvez se a gente tivesse grupos específicos de assuntos que você gosta e ali dentro você colocasse podcasts, textos e outros conteúdos nichados, difundiria aquilo ali para aquela comunidade. E isso é muito rico, porque não é porque o podcast não tem que ser estouradão, velho. Ele pode ser de nicho. Inclusive, podcast por si só é nichado pra caralho, né? Então, eu acho que esse é um caminho. Eu vou parar esse áudio por aqui, porque eu não tô com mais ideia no momento. Mas já volto com uma segunda parte aí, quando eu tiver alguns conhecimentos a mais para falar nesse estudo que eu tô fazendo sobre o Drop 5 da Lacre. Tamo junto. E aí, tô de volta. Então, estamos no futuro, no mesmo áudio, se você ainda está aí. E hoje é dia 21 de maio de 2021 e já está no ar o novo vídeo da Lacre, do Projeto Lacre, o Drop 5, que te fala como encontrar bons podcasts. Então, a partir dessa dúvida, desse questionamento meu, eu bolei algumas dicas que ajudam na busca, desde usando o Google com alguns itens na busca, né? Tipo aspas com a palavra podcast para você procurar. E eu descobri também, apesar de já existir, mas nunca tinha dado atenção ao Reddit, né? Que é uma rede social aí de tópicos e meio de fórum, né? É um pouco difícil explicar o Reddit, mas que as pessoas estão usando para isso e outras soluções. Inclusive, recomendo você de ir lá ver o vídeo, pode ajudar nessa questão. Mas permanece ainda essa dúvida, acho que ela vai ser latente para mim, de como fazer o Brasil inteiro ouvir podcasts, né? Como se tornar um hábito, assim como nos Estados Unidos já que as pessoas ouvem podcasts à torto e à direita, né? Então é um consumo muito grande e eu vejo isso entrando no Brasil com as comunidades. E uma coisa que eu aprendi nessa pesquisa para o vídeo é que podcast é muito mais o resultado de uma comunidade que já existe do que ele ser o ponto de partida. Pelo menos é o que funciona mais. Não que precise ser assim, né? Tem conteúdos que são basicamente o podcast, né? Só que ele ainda fica perdido aí no meio da rede, das plataformas de streaming, né? E vai depender por um tempo ainda de redes sociais e de indicações para as pessoas começarem a ouvir, para acharem seu conteúdo, né? Mas tudo bem, eu acho que isso faz parte e
foi uma experiência legal. Esse log, né, que é esse registro como se fosse um blog em áudio, do meu raciocínio sobre isso para o Projeto Lacre. Espero que você tenha gostado. Na descrição desse episódio tem o link para o vídeo para você ir lá explorar. E eu espero que essa ideia aí vocês possam complementar. Pode me mandar no meu Twitter, que é o twitter.com/igorritter, @igorritter, né? Ou então no da Lacre, @lacrecontent, Twitter, Instagram, ou comentar no vídeo do YouTube novo, que vai ser o mais fácil ali, vou responder quem der sua ideia. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado e assim que possível, assim que eu tiver outra coisa para compartilhar, eu compartilho aqui com vocês. Um abraço. Esse podcast foi feito utilizando o aplicativo Anchor, que facilita a gravação e publicação. Então eu praticamente não editei isso. Valeu, galera.